eu sou a Amanda, eu sou vestibulanda de medicina e eu resolvi criar esse canal para compartilhar um pouquinho da minha rotina de estudos, de preparação para vestibular, dar algumas dicas para vocês. E eu espero que vocês gostem de acompanhar, que vocês curtam os conteúdos. Aceito sugestões, porque eu sou completamente nova nesse mundo de YouTube, de criação de conteúdo, eu não sei muito bem como as coisas funcionam, sou péssima editora, não me comunico tão bem quanto eu gostaria de me comunicar, mas acho que todo mundo tem que começar por algum lugar. E eu resolvi começar, eu acho que a primeira etapa é essa. Então é basicamente isso. Como vocês viram mais cedo, a minha rotina da manhã ela terminou ali com eu imprimindo, né, uma prova antiga da Unesp, a Unesp 2022, e eu vou começar a resolver essa prova agora de tarde, eu terminei meu horário de almoço. É a primeira Unesp que eu faço, ao longo do ano eu só fiz FUVEST e Enem, então eu vou fazer aqui agora a primeira Unesp do ano, e eu vou prestar o vestibular da Unesp, então é importante se preparar. E é basicamente isso. Eu vou começar aqui a prova e vou gravar um pouquinho pra vocês acompanharem junto comigo. Da prova. A prova da Unesp, ela já vem meio que dividida em 3 blocos, né? Tem 30 questões de linguagens, 30 questões de ciências humanas e 30 questões de ciências da natureza e matemática. E sim, ciências da natureza e matemática é junto. Então, para as pessoas que, como eu, não são lá muito boas em matemática ou em algumas matérias específicas, tipo física, em ciências da natureza, você tem essa vantagem de que vão ter menos questões dessas matérias do que tem de ciências humanas e linguagens, que é uma coisa muito boa pra mim. Então, é um dos motivos pelos quais acho que a Unesp é a prova que eu tenho mais chances de ir melhor, assim, por isso que eu vou dar um destaque, assim, um pouquinho maior nela agora, nesse final do ano. E é basicamente isso, eu demorei 1h e pouco, deixa eu ver quanto tempo, 1h32, pra fazer cerca de, deixa eu ver quantas sessões eu fiz 30 de linguagens, mais 1, 2, 3, eu fiz 33 questões, porque no meio da prova eu precisei pegar questões de, uma questão de matemática e 2 questões de química pra fazer, porque eu não aguentava mais ler texto e interpretação, então eu precisei de uma coisa mais prática, assim, e aí eu fiz essas 3 questõezinhas ali à parte, depois voltei pra linguagens normal. Não é um tempo ideal, o ideal era eu conseguir fazer mais questões, principalmente no começo da prova, porque assim como a FUVEST na primeira fase, né, essa primeira fase, então, a Unesp não tem TRI, então não tem questões que valem mais do que outras, então você só precisa bater um número de acertos mesmo. Então, quanto mais questões você faz nesse começo da prova e sobre assuntos que você já sabe, melhor você vai. Então, como eu tô só estudando, e é a primeira vez que eu tô fazendo, eu resolvi fazer pelos blocos mesmo. Mas na prova real, eu acho que eu vou dividir, assim, o meu tempo de prova, principalmente ali no começo, com as matérias que eu tenho mais facilidade. Então, embora eu achei, assim, que linguagens não foi difícil, eu acho que eu acrescentaria mais questões de humanas e questões de biologia, provavelmente, nesse começo, pra ter uma possibilidade maior de já garantir mais acertos no começo da prova. Mas é isso, eu vou fazer uma pausinha rápida e depois eu volto pra mais um bloco. Bom, pessoal, só uma coisinha assim a mais que eu queria falar pra vocês é que o que eu tô fazendo hoje não é um simulado, tá? É uma resolução de prova antiga, por isso que eu tô fazendo pausas, que eu tô falando com vocês, que eu tô saindo pra usar o banheiro, pra beber água, porque eu levo prova antiga como se fosse uma lista de exercícios. Essa em específico tá um pouco atípica, porque como é a primeira vez que eu tô fazendo Unesp, eu tô marcando certinho o meu tempo, tô tentando fazer ela sem olhar as resoluções, pra eu ver em que passo, assim, eu tô no estilo de prova da Unesp. Mas quando eu faço prova antiga normalmente, eu não considero ela como se fosse um simulado, e eu vou fazendo como se fosse listas de exercícios. Então, quando eu tava fazendo, conciliando isso com o meu plano de estudos, eu dividia
os blocos, né, da prova ao longo da semana, para não ficar tão desgastante. Então, por exemplo, segunda-feira eu fazia geografia e história, e na terça-feira química, sabe, dividindo dessa forma. E enquanto eu fazia, eu imprimia ou fazia a prova pelo meu tablet e deixava no meu computador a resolução comentada em PDF, normalmente é do Objetivo, que é muito boa, eu recomendo que vocês deem uma olhada. Então eu ia resolver o exercício e aí abria na resolução, via se o meu resultado estava correto, se o meu raciocínio, mesmo se tivesse correto, tinha batido ou não com o que a questão pedia, porque às vezes a gente acerta meio que por uma lógica diferente da nossa cabeça, que funcionou nesse exercício, mas pode não funcionar no próximo, sabe? Então é importante ver isso. E se eu tivesse errado, aí eu já fazia uma resolução um pouco mais completinha ali, ia vendo o que eu errei, por que eu errei, né, quais foram os pontos, qual é esse conteúdo, se eu preciso revisar esse conteúdo, anotando no meu caderninho de erros, e fazendo realmente como se fosse uma lista de exercícios. Por que eu faço assim? Porque prova antiga é uma coisa muito importante de se fazer para se preparar para a prova. E você pode fazer várias por semana, né? Você pode fazer, sei lá, 2 provas antigas por semana, 3 provas antigas por semana. Mas fazer 2 simulados por semana, 3 simulados por semana é muito desgastante, porque a prova em si é desgastante. E se você vai fazer simulado, você tem que fazer o simulado realmente, assim, você tem que simular suas condições de prova, o que você vai comer, quais pausas que você vai fazer, a ordem que você vai realizar as questões. Então é muito desgastante. É como se você estivesse fazendo o Enem 3 vezes na semana, sabe? Ou a FUVEST 3 vezes na semana. E não é legal, porque as provas são feitas realmente pra sugar ali aquela sua energia, pra ser mais difícil de você passar e de você conseguir fazer tudo. Então, acho que a gente precisa ter essa divisão do que é um simulado e do que é uma prova antiga. É muito importante fazer simulado? Sim. É importante fazer uma vez por semana ou a cada 15 dias. E aí, não necessariamente o simulado tem que ser uma prova antiga. Você pode utilizar provas antigas como base para simulados? Pode. É muito bom, né? Ou você pode pegar simulado de algum cursinho online, alguma coisa do tipo pra você fazer, ou do seu próprio cursinho. Mas fazer provas antigas também, e nesse formato de lista de questões eu acho bem produtivo. É pelo menos o jeito que eu estudo, né? Você pode ter o seu próprio, mas fica aí uma diquinha minha pra vocês de como eu trato essa parte de prova antiga e de simulado, como eu diferencio. Porque muitas vezes a gente vê os vídeos aqui na internet, o pessoal falando, ai, faço muitas provas antigas e simulados, e parece que é a mesma coisa, mas não é, tá? A gente tem diferença entre as duas coisas e a forma como você aborda as duas coisas nos seus estudos, tá bom? É isso. Eu terminei agora a parte de ciências humanas e sobrou tempo pra eu poder rever as questões que eu fiquei em dúvida ou que eu não tinha conseguido resolver antes. E sobrou um tempinho ainda, sobrou 15 minutinhos que eu acho que seria o suficiente pra preencher o gabarito, porque eu não sei se vocês repararam que eu tenho um caderninho do lado, eu escrevo nesse caderninho de 1,90 e eu vou marcando qual que é a alternativa que eu acho que é a correta, então depois fica mais fácil pra corrigir e tal. E na hora da prova é como se eu estivesse marcando tipo uma bolinha na alternativa que eu tenho certeza que é certa, que eu acho que tá certa. E aí só faltaria preencher, então acho que foi um tempo bom. Eu gostei da prova, eu gostei muito mais de fazer ela do que fazer a FUVEST, é muito menos cansativo. E eu achei a prova, assim, bem dinâmica, eu gostei desse esquema das 30 questões bem delimitadinhas, eu achei bem bacana. E é isso, eu não sei como eu fui ainda, porque não vai dar tempo de eu corrigir hoje, então nem tipo de ver, assim, marcar quantas questões eu acertei em gabarito. Eu vou deixar pra fazer isso amanhã com calma e vou corrigindo da forma que eu falei pra vocês que eu gosto de corrigir, com a resolução comentada, tudo bem detalhadinho. E é isso, eu ia fazer exercício físico, né? Ia falar exercício, vocês podiam achar que é exercício de questões agora à noite, mas não vai dar tempo, então faz parte, eu consegui fazer yoga de manhã pelo menos, então agora eu acho que eu só vou tomar banho e vou jantar e me ajeitar pra dormir. E antes de dormir eu tô tentando ler alguns capítulozinhos das leituras obrigatórias da FUVEST e da Unicamp. Agora eu tô lendo Olhos d'Água, que é um livro maravilhoso, eu super recomendo. Se você vai fazer Unicamp ou FUVEST, porque eu não sei em qual deles que é leitura obrigatória, é muito importante você ler. E mesmo se você não for fazer, é um livro muito bom. Eu sei que nessa etapa de vestibular a gente não tem tempo pra ficar lendo coisa que não é obrigatória, pra ficar fazendo coisa assim só por fazer. Mas assim que você tiver um tempinho, é um livro muito bom, faz a gente refletir bastante, assim, eu achei ele excelente.
E é isso, fiquei a recomendação. Eu já terminei minhas coisas aqui, já jantei, já tomei banho, coloquei meu pijama. Agora eu vou deitar, eu acho que eu vou colocar um episódiozinho de The Big Bang Theory pra assistir. Porque é rapidinho, são só 20 minutinhos os episódios. E como eu já vi antes, eu não sinto aquela necessidade de ficar prestando 100% de atenção, sabe? E aí depois, como eu falei pra vocês, eu vou ler os contos do livro Olhos d'Água. E... fica por isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu gostei bastante dessa experiência, tipo, me ver estudando, é bem diferente. E acaba que me motiva também mais a estudar. Achei, que bonitinho ali resolvendo a prova da Unesp. Achei interessante. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de avaliar com gostei. E se vocês tiverem qualquer tipo de sugestão, podem deixar nos comentários, críticas construtivas. Como eu falei, eu sou nova nisso, então aceito qualquer tipo de dica que vocês possam me dar, tá bom? Então, beijocas pra todos vocês e até daqui a pouquinho. Tchau!